E agora, comentário de Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas e ligadas no nosso grande portal. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, aliás, um dos 4 presidentes norte-americanos que foi assassinado no poder. Os outros foram James Garfield, né? O McKinley, William McKinley e o John Kennedy. O John Kennedy, o mais recente, que foi assassinado em 23 de novembro de 1963. Mesmo assim, lá se vão 60 anos desse. E McKinley foi William McKinley no início do século XX, 1900, na primeira dezena, acho que antes de 1910. Lincoln e Garfield foram assassinados no século XIX. Lincoln em 1862, 3, e o Garfield também ainda antes do término. E o Abraham Lincoln tinha frases sensacionais. Se a gente pegar de grandes líderes mundiais alguns pronunciamentos, algumas manifestações, algumas ideias que marcaram, sem dúvidas, Abraham Lincoln é um dos que tem grandes pensamentos, grandes frases, grandes manifestações que marcaram e até hoje são válidas. E ele dizia uma frase que eu sempre gosto muito de citar: podemos enganar a alguns durante todo o tempo, a muitos durante muito tempo, mas não enganaremos a todos por todo o tempo. Aquelas enganadas, aquelas mentiras, aqueles encenamentos falo de cena, de encenar, de políticos demagogos, populistas, incompetentes e mentirosos, como lamentavelmente se tem muito, e especialmente no Brasil atual, de que vai dar picanha para todos, de que todo mundo tem direito a ter picanha, que o salário tinha que ser um salário com grande poder aquisitivo, e outras mentiras mais, como as mais atuais aí, depois com ensinamentos mais cretinos, não tem dinheiro, não compra. Isso acaba, isso termina, isso com o tempo se esgota. Eu volto a Lincoln. Outra frase sensacional de Abraham Lincoln: nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser mentiroso de êxito. É por isso que nos ditados populares se tem aquela célebre frase de que a mentira tem pernas curtas. Então as mentiras pregadas e jogadas por aí, elas terminam. Especialmente agora, nos tempos atuais, nos tempos modernos, nos tempos da mídia ao alcance de todos. Quando as notícias só se propagavam nos antanhos, na antiguidade, através de pessoas, de viajantes, que contavam para outros o que viram, o que apreciaram, o que assistiram, e depois, com o advento da imprensa impressa, que vem lá do final da Idade Média, que depois se criaram jornais, vinham na forma impressa, escrita, o que levava tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os correspondentes de guerras, que eram jornalistas, como o Dr. Eduardo, viajavam e iam para o cenário da guerra para fazer a cobertura e mandar as notícias que eram remetidas via telefônica para o jornal, a sua mídia, que era só impressa, ou através de rádio, noticiarem.
Então, aquilo que acontecia lá no cenário, lá nos campos de guerra, da Segunda Guerra, pelo Pacífico com o Japão, ou pelo Atlântico, pela Europa com a Alemanha e Itália, só chegavam aqui muito tempo depois. Fatos que aconteciam levavam-se com a rapidez do rádio, se levava 6, 7 dias para se ter conhecimento. Com o jornal, às vezes, até mais. Mas não existia outro caminho, não existia outra maneira de se saber as coisas. Hoje não. Hoje a mídia é ao alcance de todos. Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, em princípio tem um celular. E através do seu celular pode ver diuturnamente, imediatamente, momentaneamente, aquelas coisas que acontecem. Então a mentira, muito mais rápido, ela para de enganar. Políticos demagogos, populistas, mentirosos, estão perdendo o seu lugar. E mentiras outras, como a infelizmente, que deveria ser a melhor do Brasil, Universidade de São Paulo, de que no domingo, na Avenida Paulista, quem conhece a Avenida Paulista, que fica bem dividida pelo MASP, metade por um lado, metade por outro, sabe disso? A avenida com aquela extensão e aquela largura, cheia pelos dois lados, tinha só 49 mil pessoas. Basta se ver, se olhar uma saída do Gigante da Beira-Rio, não é o meu time, e ali, na José de Alencar, na Beira-Rio, enfim, naquelas ruas que o cercam, e 40 mil pessoas saindo dali, caminhando, em seguida aquilo termina. Então é evidente, é óbvio, é elementar que as fotografias que vieram, que se viu na imprensa, inclusive colhidas por drones na hora das manifestações, mostram muito mais quantidade de pessoas. Um cálculo aritmético, um cálculo que não precisa de algoritmos para essas coisas, basta a matemática, da extensão da Avenida Paulista, da sua largura, para se calcular a metragem quadrada e a quantidade de pessoas que cabem em 1 metro quadrado, folgadamente, normalmente, sem se apertar 4, pode dar 5, e até bem apertado pode dar 9. Com esse cálculo, 4 pessoas, não estão botando nem 5, nem 6, nem 7, nem as 9, que aí seriam muito apertadas, daria 700, 800 mil pessoas. Então a mentira da famigerada em extinção Rede Globo aí, copiando os cálculos da Universidade de São Paulo, não estão mais convencendo ninguém. Ninguém é mais cego, ninguém é mais bobo, ninguém é mais idiota para acreditar nessas coisas. E as mentiras de promessas que não são cumpridas, porque são inacessíveis, nós temos que cuidar da coisa pública como se cuida de uma empresa. Há que ter o seu funcionamento, as suas engrenagens funcionando, e há que dar movimento financeiro para que a empresa tenha condições e todas as pessoas que estão ali tenham as suas benesses, desde os patrões, dos donos, dos acionistas, dos sócios, como dos empregados. É assim que funciona a economia no mundo inteiro. Qualquer outra fórmula demagógica, mentirosa, não dá certo. Não funciona. Eu menciono aqui outra frase de um grande presidente do Brasil. Não como Lincoln, que foi assassinado no poder, mas evidentemente como Lincoln na sua capacidade, se presidente tivesse ter sido eleito, ou foi, ainda em tempos de tapetão, porque foi eleito pelo colégio eleitoral, mas não conseguiu assumir, por ter morrido em 21 de abril de 1985. A posse
Era em fevereiro, já estava sendo exercido pelo vice, José Sarney, e Tancredo não chegou a governar. Tancredo era um dos brasileiros sábios, um homem cristão, um chefe de família exemplar, um homem que não tinha mácula na sua vida política. Nada, nenhum arranhão, nenhuma mentira, nenhuma corrupção, como as que andam pelo Brasil afora hoje, neste desgoverno podre, corrupto, imundo, sujo, ordinário, esquizofrênico que nós temos. Tancredo Neves dizia o seguinte, vejam bem, porque eu quero encerrar num assunto que vai decorrer dessa frase. Ser comunista na juventude é aceitável, mas depois de adulto, depois que se entende, aí já é ser mau caráter. Tancredo Neves. Olha, a senhora, os senhores que estão me assistindo, os jovens que estão me assistindo, eu já disse e vou repetir mais uma vez, incansavelmente, tantas e quantas vezes necessário vou falar. Aquele ateu do Karl Marx só tinha ideias erradas, as ideias impossíveis de ser exercitadas. Não é possível que se queira ter uma empresa e a empresa não ter dono, não ter patrão, e nós, os empregados, sermos os donos. Essas ideias do proletariado impensáveis, inaplicáveis, incompetentes, que destrói o mundo por aí afora. Então, se a senhora ler Marx, vai ver que é uma idiotice aquilo que ele pretendia. Tem livro novo, eu já falei a semana passada, e eu vou comprar, sobre a vida dele e outras atividades deles e outras ideias para ler. Mas quem leu o Capital, ou quem leu o Manifesto Comunista, que são os dois grandes livros de Marx, o segundo dele ainda com auxílio de Engels, vai ver que as suas ideias não cabem. Então, ser comunista com aquelas ideias, como dizia Tancredo Neves, depois que a gente já entende que aquilo é inaplicável, é ser mau caráter. E eu vou dar o exemplo do mau caráter. José Dirceu. José Dirceu, que na época do regime militar estava exilado, que depois voltou para o Brasil porque foi anistiado. Houve uma anistia, para quem não sabe, em 1979, para todos aqueles que estavam fora. Agora se pede uma anistia, não querem dar. É 2 pesos e 2 medidas. É assim que funciona o comunismo. Assim que funciona esses esquerdistas esquizofrênicos e idiotas, para não dizer, além de tudo, que são mau caráter. O seu José Dirceu veio e já no primeiro desgoverno do PT, em 2003, 2004, já criou um mensalão, onde ele enriqueceu, onde houve corrupção, que depois, investigada pelo Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que vivia na televisão dando assistindo-se àqueles julgamentos, depois de ser condenado a dezenas de anos de prisão, agora conseguiu, em uma insólita decisão, sair fora, já voltando para já dizer: nunca saímos do poder e aqui estamos. É esse tipo de gente, como a insolente ex-presidente do partido deles, agora ministra, é esse tipo de gente que tem interesse no comunismo. E os outros que assistem, que aceitam essa ideia sem participar de nada, são aqueles que estão dando sustentação às ideias podres, imundas, ordinárias desta gente. Então nós precisamos, senhoras e senhores, estar atentos e batermos pé e reclamarmos para os nossos representantes, e os nossos representantes são diretos da população, os vereadores, os deputados estaduais e deputados federais. Porque prefeitos, governadores e presidente já é o executivo, que
Em alguns casos tem o nosso voto, no meu caso não teve, garanto. Votei em Bolsonaro, fique bem claro. Então temos que pressionar aqueles que são os nossos representantes diretos para que no Congresso não cessem, não parem de insistir e de se voltar essa anistia. Não só para se fazer a paz interna no Brasil, que é necessária, é claro, é o que nós queremos, é claro, mas para acabar, para cortar de vez com esse desmonte da nação, com esse desmonte do governo, que esse petismo, psolismo e outros ismos mais que os acompanham estão querendo fazer. Nós precisamos acabar com isso para que nas eleições do ano que vem se acabe por vez, se tire por vez essa gente do poder. Ou nós acabamos com eles, ou eles vão fazer do Brasil uma Venezuela. Para fazer o quê? No mandato anterior do mais corrupto, mais ordinário governante comunista do mundo, que é o Maduro, no outro governo, não nesse atual, que a eleição deles está questionada pelo mundo inteiro, inclusive pela OEA e pela ONU, ele estava em uma festa em Paris, em um restaurante, que saiu notícia, depois eles apagaram, eles tiraram, eles não deixam circular na imprensa deles, em que gastava milhões, em que ele estava gastando milhões enquanto para passar bem em grandes solenidades em Paris, na França, enquanto o povo estava na miséria. Nós temos que acabar com isso. E para acabar com isso, precisamos de políticos de respeito. Para acabar com isso, precisamos de políticos transparentes. Para acabar com isso, precisamos, desde agora, desde esse momento, continuar aquela manifestação de domingo na Avenida Paulista, exigindo aos nossos representantes que forcem a votação do projeto de anistia e exigindo aos nossos representantes que não se curvem para esse governo executivo que está aí com um monte de ministros questionáveis. Ontem até um pediu a demissão, teve vergonha na cara. Teve vergonha na cara, pediu a demissão porque foi instalado um inquérito contra ele em razão de corrupção. Mas é uma raridade. A maioria deles, como dizia Tancredo Neves, é mau caráter. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.